fala a carne, fala a alma, nos leva à presença do Senhor. Pregador da noite, pastor Ebenezer, vamos orar por ele, que a mensagem que Deus colocou no coração dele seja uma bênção para cada vida aqui presente. Abra seu coração, deixa Deus te abençoar. Boa noite, meus queridos. Boa noite também àqueles que nos acompanham pela internet. Nossa igreja não é só nacional, é internacional. Tem gente aí no mundo todo. Eu peço que você abra a sua Bíblia, 2 Samuel capítulo 22. Eu trago um abraço do nosso irmão Márcio e Aline, estão lá na Itália. Eles agradecem as orações dos irmãos por eles e acompanham o culto, devem estar acompanhando agora o culto pela nossa transmissão da internet. 2 Samuel 22. Irmãos, enquanto você vai para esse endereço de 2 Samuel 22, pastor Josué avisou deste culto sexta-feira, é um culto no lar, na casa da irmã Maria. Sairemos aqui às 19h30, como foi avisado, e nós estamos retomando um ministério que no passado havia muito, foi uma grande bênção. Nós estamos retomando para as atividades da igreja. Então, se você deseja um culto na sua casa, o objetivo é evangelização, trazer os vizinhos, os amigos, os familiares e o povo da igreja. Então, você procura o irmão Carlos Júnior, pode procurar ele hoje. Eu sei que tem pessoas que já me procuraram pedindo culto na casa. Você deve procurar o irmão Carlos Júnior, ele é responsável por essa agenda. E se nós tivermos aí culto toda sexta-feira até o fim do ano, glória a Deus. Nós estaremos dirigindo, pregando a palavra de Deus e tendo um tempo de comunhão. Não se preocupe com bolo, com guaraná, com nada disso. Nós vamos lá para cultuar o Senhor e falar do amor de Cristo aos perdidos. Procura o irmão Carlos, sexta-feira estaremos lá permitindo Deus, pregando a palavra do Senhor. 2 Samuel, capítulo 22. E falou Davi ao Senhor as palavras deste cântico, no dia em que o Senhor o livrou das mãos de todos os seus inimigos e das mãos de Saul. Disse, pois, o Senhor é o meu rochedo e o meu lugar forte e o meu libertador. Deus é o meu rochedo, nele confiarei, o meu escudo e a força da minha salvação, o meu alto retiro, o meu refúgio. Ó meu Salvador, da violência me salvas. O Senhor, digno de louvor, invocarei, e de meus inimigos ficarei livre, porque me cercaram as ondas de morte, as torrentes dos homens ímpios me assombraram, cordas do inferno me cingiram, encontram-me laços de morte. Estando em angústia, invoquei ao Senhor, a meu Deus clamei, do seu templo ouviu ele a minha voz, e o meu clamor chegou aos seus ouvidos. Louvado seja o nome deste Deus que ouve o clamor dos seus servos. Obrigado, Pai Santo, por esta reunião, por este culto, por este momento de celebração na Tua presença. Obrigado pela palavra, Senhor, aberta, lida neste momento. Que esta palavra encontre agora corações abertos para ouvir a Tua voz. Que seja assim, em nome de Jesus. Amém. Assente-se, por favor. Hoje eu vou encerrar esta série de mensagens, cujo tema é o Davi nosso de cada dia. E por que isso? Porque falar de Davi, meus irmãos, é falar de todos nós. Falar de Davi, ler, abrir a Bíblia para ler sobre Davi, é certamente ler a respeito das nossas vidas. Porque dentro de nós, à sua maneira, há um Davi. Há um Davi que ama a Deus. Há um Davi cujo coração bate forte por Deus, que anseia por Deus.
mas também dentro do seu coração há um Davi suscetível a quedas. Há um Davi e é muitas vezes quedado ao desânimo, que muitas vezes se vê perseguido, aflito, que prova dores profundas na sua alma, que tem enfrentamentos de situações pequenas, mas também que prova enfrentamentos de coisas grandes, maiores do que você, gigantes. É um Davi que nos habita. E por isso esse Davi nosso de cada dia vive conosco durante os dias do nosso viver. Eu tenho dito aqui que a época áurea de Davi, na sua vida com Deus, não se deu nos palácios, mas os pontos mais altos de vida com Deus, os patamares mais altos de vida com Deus, na história de Davi, se deram nos desertos, se deram nas aflições, se deram quando mergulhado em angústia. E eu tenho a mais absoluta certeza que nessa perspectiva é mais fácil para nós nos perdermos no palácio do que no deserto. É mais fácil para nós nos afastarmos de Deus e vermos a nossa fé esfriar quando cercados de conforto, do que quando cercados de privação. Eu sei que, como o salmista rogou a Deus, pedindo tempos de refrigério, Deus frequentemente nos visita com esses tempos de refrigério. Mas a verdade é que viver neste mundo é padecer tribulações. E Jesus muito bem nos advertiu ao dizer, no mundo vocês vão ter aflições. E o salmista é enfático em dizer que muitas, não são poucas, muitas são as aflições do justo. Esta é a realidade da existência cristã, da existência do Filho de Deus. Se não vejamos, foi no palácio que Davi adulterou, segundo Samuel capítulo 11, onde ele exerce o seu poder sem limite. Foi no contexto do palácio que aconteceu o estupro de Tamar, filha de Davi, estuprada pelo seu meio-irmão, Amnon. Veja que Davi, sob o ponto de vista político como rei, era extraordinário. Como soldado, vitorioso em batalhas, irmãos, Davi não perdeu uma batalha sequer na sua história. Sob o ponto de vista da luta, do embate, da batalha, um soldado exemplar, extraordinário, com um currículo maravilhoso, condecorado ou em função das suas vitórias. Da porta de casa para fora, extraordinário, mas da porta de casa para dentro, com a sua família, Davi era um desastre, segundo Samuel, capítulo 13. É dentro do contexto do palácio que Absalão, filho de Davi, Absalão, cujo nome significa pai da paz, Absalom, pai da paz, foi movido por um sentimento de vingança, na medida em que, diante do estupro da sua irmã, seu pai, Davi, não toma nenhuma atitude que, de fato, fosse severa, fosse firme, para com o ato do seu filho Amnon, e Absalão resolve fazer justiça com as próprias mãos. É no contexto do palácio que Absalão trama a morte de Amnon e consegue.
obtém sucesso no seu intento. Segundo Samuel capítulo 13, segundo Samuel capítulo 15. O que Davi faz? Nada. Nada que respondesse à altura, agora do ato de Absalão. O vencedor de gigantes, aquele que tinha capacidade de olhar nos olhos do gigante e lutar com destemor até vencer o gigante, não tinha coragem de olhar seus filhos nos olhos. E que proveito há, meus amados, em ganhar o mundo e perder a família? E que proveito há, meus queridos, em ter um sucesso na vida e uma derrota dentro de casa? Porque já disse alguém que nenhum sucesso compensa o fracasso no lar. Absalão, no contexto do palácio, segundo Samuel capítulo 15, se volta contra o próprio pai. Ele se torna o inimigo número 1 do rei de Israel. Ele começa difamando o rei pelas ruas de Jerusalém, mas agora ele vai além. O seu ódio é um ódio sem limites. Ele dá vazão a todo o seu sentimento de destruição e de ódio contra o seu próprio pai. E ele intenta, contra a morte do pai, Davi é forçado a sair, a ser tirado pela segurança real e levado para o deserto, é levado para o exílio. E só volta para o palácio depois que Joabe, capitão da guarda dos exércitos de Israel, consegue capturar e matar Absalão. E aquela cena muito triste de Davi chorando a morte do seu filho, dizendo: Absalão, Absalão, quem dera eu morrera por ti. É no contexto do palácio, depois de 2 Samuel 18, 2 Samuel 20, que há uma rebelião, liderada por alguém da tribo de Benjamim, chamado Seba, que se volta, que tenta, que faz acordos, um conluio, um levante contra o rei. É claro que esse levante foi debelado entre os próprios moradores de Israel. E esse homem é degolado e a cabeça é entregue a Joabe. Mas isso tem um fator significativo. É que mostrava que a credibilidade de Davi estava caindo. Mostrava que a confiabilidade do homem com o coração segundo o coração de Deus estava sendo posta à prova pelo próprio povo. Porque um homem que lidera uma igreja, porque um homem que lidera um ministério, porque um homem que lidera um movimento e é um desastre na sua família, tende a perder credibilidade diante dos seus liderados. E isso não é, meus amados, uma tese de livrinho de liderança. A Bíblia diz que se alguém não administra corretamente a sua família, não tem capacidade de liderar o rebanho de Deus. E eu estendo essa verdade para a vida. Pode ser o mais competente líder em qualquer corporação, aí na vida secular. Mas se for um desastre na família, essa pessoa é um derrotado completo. Mas a biografia de Davi vai se aproximando do seu fim. E ele obtém uma vitória contra os filisteus, segundo Samuel, capítulo 21. Ele vence outros gigantes, além de Golias, segundo 1 Samuel, capítulo 17. E ele começa a sua vida pública vencendo um gigante filisteu e, por consequente, o povo, a nação filisteia.
e termina sua biografia vencendo os filisteus. E aí entendemos aqui o capítulo 22, que é um salmo de Davi, que é um dos hinos que Davi compôs. E ele é muito semelhante ao Salmo 18. Se você comparar 2 Samuel 22 ao Salmo 18, você vai ver as similaridades. Eu te amo, ó Senhor, força minha. Tu és a minha rocha, minha cidadela, meu libertador, o meu Deus, o meu rochedo, meu escudo, a força da minha salvação, meu baluarte. Eu estou dizendo isso, irmãos, porque a biografia de Davi, nos palácios e nos desertos, tem a marca da graça de Deus. Davi era um homem sobre quem a graça de Deus era abundante. O que me leva a afirmar que a única maneira de nós subsistirmos neste mundo é sermos cheios da graça de Deus sobre a nossa vida. Para Paulo, Jesus disse: a minha graça te basta, a minha graça te é suficiente. Do que é que nós precisamos? Nós precisamos da graça de Deus sobre a nossa vida. O próprio Davi, a plenos pulmões, cantou ao Senhor, dizendo no Salmo 63, porque a tua graça é melhor que a vida. Ai de nós, se não for esta graça de Deus. E o que é esta graça de Deus? Às vezes a gente vê as pessoas colocando faixas na frente das casas e dizendo assim: eu agradeço a fulano de tal pela graça alcançada. A graça quase sempre é concebida como uma bênção que alguém recebeu, como uma dádiva que alguém recebeu. Mas graça é muito mais do que o favor imerecido. Graça é a boa intenção de Deus para conosco. Graça é o fato de Deus olhar para nós sempre com olhos de misericórdia, quer para nos abençoar, quer para nos disciplinar. Graça é Deus olhar para nós com olhos de amor. Apesar da nossa ingratidão, apesar da nossa incredulidade, apesar de vivermos uma montanha russa da fé, muitas vezes, de estarmos firmes e sólidos, e essa firmeza ter prazo de validade. Passa 1 mês, 2 meses, é início do ano, e eu estou firme, desejoso de fazer mais para Deus, de me envolver mais nas coisas de Deus, e com o passar do tempo foi esfriando. Deus continua olhando para nós com esses olhos de amor, de misericórdia, de generosidade. A boa intenção de Deus para conosco permanece firme. Porque esse Deus é Deus de toda graça. Agora você escolhe viver debaixo da graça, ou você escolhe viver longe desta graça. Ou você escolhe viver da graça, ou a sua vida será uma vida sem graça de Deus e sem graça no existir, onde o contentamento real não vai alcançar o seu coração. Davi vivia da graça de Deus, vivia pela graça de Deus, se regozijava na graça de Deus e sabia reconhecer aqui e ali, nas suas experiências, na sua vivência, sinais da graça de Deus sobre ele.
É por isso que no verso 1, ele vai dizer ao Senhor. Veja que é uma declaração de amor ao Senhor, as palavras deste cântico. Ele diz: no dia em que o Senhor o livrou das mãos de todos os seus inimigos e das mãos de Saul. Saul já era morto. Davi agora pode cantar. E o que ele escolhe cantar é a graça de Deus. Talvez você ache a graça uma coisa menor, mas não é. Foi essa graça que fez Deus tomar a iniciativa de mandar Jesus para nos salvar. É esta graça que faz o sol nascer todo dia e os nossos pulmões se encherem de ar e o nosso coração continuar batendo. É essa graça que nos faz habitar em família. É esta graça que nos socorre nos tempos de fraqueza. É esta graça suficiente que nos basta. Não menospreze a graça de Deus. E Paulo escreveu aos Coríntios dizendo que vocês não recebam a graça de Deus em vão. Ou seja, não façam desta boa intenção de Deus para com vocês uma coisa banal. Não menosprezem a graça de Deus para com você. Mas viva esta graça e viva desta graça. Olhando para Davi no seu cântico, que mostra essa vida na graça, nós aprendemos que a graça de Deus move a nossa confiança. Ele diz no versículo 2 até o versículo 4, pois o Senhor é o meu rochedo, pois o Senhor é o meu escudo, pois o Senhor é a rocha da minha salvação, pois o Senhor é o meu baluarte. Se Davi pudesse dar um título, uma legenda, um título para a sua vida, para o filme da sua história, ele daria um título certamente no verso 4, é meio que um resumo: o Senhor, digno de louvor, invocarei, e de todos os meus inimigos ficarei livre. Em outras palavras, a minha história é a história do homem que passou por muitas dificuldades, dificuldades que a vida criou, dificuldades que o diabo criou, dificuldades que eu mesmo criei, mas em todas essas dificuldades, Deus me sustentou, Deus me ajudou, Deus me socorreu. Eu invoquei o nome do Senhor, e invocar é gritar por socorro. É dizer: socorre-me, meu Deus, em todas estas situações o Senhor me livrou. Ele poderia vir aqui à frente e dizer: meus irmãos da primeira igreja batista bíblica em Cidade Ademar, eu quero dizer para vocês que eu passei por muitas situações difíceis, eu chorei lágrimas quase que de sangue, em apertos, em angústia terríveis, mas o Senhor me socorreu em todas as situações, em todas as circunstâncias. E vocês, meus irmãos, querem saber qual é o segredo? O segredo é que a graça de Deus estava sobre mim todo o tempo. A graça de Deus deve encher o seu coração desta confiança de que Deus está com você e Ele cuida de você. Nas situações primárias, secundárias, terciárias, naquelas situações que são simples, há um cuidado especial do Senhor sobre a sua vida. Por isso, viva na graça, e essa graça vai mover a sua confiança em Deus. Você vai dizer: eu sei que Ele não tirará os olhos de sobre a minha vida. Isso é graça. Eu acho lindo o Salmo 13, esse Davi clamando e dizendo: até quando, Senhor, te esquecerás de mim? Para sempre. Até quando desviarás o teu rosto de mim? Até quando os meus inimigos se levantarão contra mim para comerem as minhas carnes? Salva-me. Aí vem o clamor: socorre-me.
E lá no verso 5 ele diz, mas eu confiarei na tua salvação. O meu coração se alegrará na tua salvação. E essa graça que move a nossa confiança para dizer, não, Deus não vai me abandonar, Ele vai cuidar de mim em todo o tempo. Em segundo lugar, a graça de Deus nos fortalece frente aos medos. É o versículo 5. E o versículo 5 fala de 2 medos do homem da antiguidade. Porque me cercaram as ondas de morte, as torrentes dos homens ímpios me assombraram. Eles tinham medo das muitas águas. Sabe que os judeus, eles não têm uma tradição na navegação. Os mares, os oceanos dos judeus eram sempre diminutos, pequenos. Eram sempre mediterrâneos. Eles não ganhavam os mares para ser descobridores, como os espanhóis, como os portugueses. Nada disso. Eles ficavam ali, dentro da restrição, tinham medo. Até num lago, 10 quilômetros de comprimento por 21 de largura, o mar da Galileia, que é só educação chamar de mar. É um grande lago. Na tempestade, os discípulos, movidos de terror, absolutamente assustados, e eram pescadores experientes em sua grande maioria. Mas há uma segunda dimensão de medo aqui no versículo 6. Cordas do inferno me cingiram, encontrei-me em laços de morte. Medo das muitas águas, das tempestades no mar, medo da morte. E medo da morte não é coisa dos homens da antiguidade. Medo da morte também é coisa de gente do nosso tempo. Gente que teme morrer. Que teme o jeito que vai morrer. Uma pessoa falou comigo, eu não tenho medo da morte, pastor, eu tenho medo é do jeito que eu vou. Quando eu penso, vamos fazer uma pesquisa aqui, uma pesquisa agora. Quem aqui, ninguém quer morrer, ninguém. Mas se por acaso, assim, de repente, sem pensar, você morresse, quem aqui preferiria morrer dormindo? Sabidinhos. A turma do coral que eu não vi. Dormindo. Quando pensa assim, numa batida de caminhão, o caminhão vem, pá! O jeito de morrer é um negócio que talvez dá mais medo do que a morte. E não vamos aqui poetizar a morte, viu, gente? A Bíblia diz que a morte é um inimigo. A Bíblia não diz que a morte é amiga. A Bíblia diz que a morte é inimiga. E a Bíblia diz que Jesus venceu a morte, derrotou a morte. A morte não é uma coisa bonitinha, não. A morte é um negócio trágico. Tanto que diante da morte de Lázaro, Jesus chorou. A morte é um negócio difícil. Às vezes parte um ente querido, aquela dor da perda fica por anos. Difícil superar, em alguns casos. E Davi está falando aqui da morte, no seu encalço. Você já pensou o que é viver debaixo de ameaça constante, fugindo do inimigo, fugindo de Saul, se escondendo? Vai parar no meio dos filisteus lá, porque está com medo, está apavorado. Eu fico pensando esse povo foragido da justiça. Aí mostra ele lá em Miami, fazendo compras no mercado e tal.
Mas, gente, o medo de ser pego. Eu fico pensando, esse povo nos Estados Unidos que está ilegal. O medo. Se bater o carro, tem polícia na história, eu estou perdido. Se acontecer um acidente, já pensou viver assim? E não vamos ficar com raiva do Donald Trump, não, porque a lei é essa. Se você estiver ali ilegal, você tem que ir para casa. Não adianta dizer assim, irmãos, vamos orar pelo meu primo, que está lá nos Estados Unidos, ilegal, para que Deus acampe os seus anjos e cegue os olhos das alturas. Não vai fazer. Deus não vai fazer isso. Deus não tem jeitinho. A gente anda direito e aí tudo bem. Essa era a sensação de Davi, de que a morte estava ali, no encalço dele. Mas é interessante que o verso 7 muda completamente. Ele diz, estando em angústia, o que ele fez? Invoquei ao Senhor, vamos lá, e ao meu Deus, clamei. Do seu templo ele o quê? Ouviu a minha voz e o meu clamor chegou aos seus ouvidos. Medo da morte, mas eu clamei ao Senhor. Medo de ser pego, mas eu busquei ao Senhor. Eu invoquei o Senhor. Esse é Davi. Varão de guerra, treinado, habilitado, capacitado, famoso. Mas não tinha pudor algum em dobrar os joelhos e clamar. Porque ele entendia que a graça de Deus é maior do que qualquer espada, qualquer escudo, qualquer exército. Era maior do que a vida. Sabe que nos falta essa humildade, irmãos? Para clamar. Não é só oraçãozinha, não, de 3 segundos, não. É aquela oração de quem entra no quarto, dobra os joelhos e se derrama na presença de Deus, que clama por socorro, está desesperado, porque entende que só Deus é a solução para a sua vida. E não importa se está empregado, não importa se a família é coesa, não importa se tem uma boa condição na poupança, nada disso. Ele entende que a graça de Deus é mais importante do que qualquer coisa. E sem a graça, a família coesa, a situação boa no trabalho, ou aquela reserva no banco, nada disso, de fato, vai apaziguar o nosso coração. Agora, você sabe que quando a gente se levanta, está de joelho, depois de ter chorado, derramado o coração, a gente se levanta, enxuga as lágrimas, mas a gente abre a porta do quarto, e a gente vai à luta, cheio de confiança, porque a graça de Deus nos fortalece frente aos nossos medos. A graça de Deus também, em terceiro lugar, nos consola em nossas angústias. Versículo 17. Desde o alto enviou e me tomou, tirou-me das muitas águas, livrou-me do meu poderoso inimigo e daqueles que me tinham ódio, porque eram mais fortes do que eu. Encontraram-me no dia da minha calamidade. Vamos ler juntos? Porém, o Senhor se me fez o meu amparo. Ele entendia essa graça de Deus com a boa intenção do Senhor para dizer, vem, se esconde em mim, se abriga em mim, você vai estar seguro em mim. Ele não estava dizendo assim, eu estava numa piscina e de repente me deu uma cãibra e o Senhor me salvou. Não, ele está dizendo que é como se na vida dele ele estivesse se afogando num mar revolto, no meio de uma tempestade, clamando, meu Deus, me socorre. Essa é a figura.
Ele diz, mas o Senhor foi o meu amparo. Quem vive da graça de Deus sabe que a graça vai sustentar no momento crítico, no momento agudo, no momento difícil, quando a noite for mais escura. E por que Deus foi amparo de Davi? Porque Deus amava Davi. Eu não sei se você se lembra, mas Davi é o amado. Davi era amado de Deus. E você também é amado do Senhor. Você também é alvo do amor de Deus. Deste amor que sustenta, que é amparo, mas deste amor que disciplina, que puxa a orelha, que chama a atenção, que permite tropeços para quebrar a gente, para fazer a gente olhar para cima e dizer, você está confiando em carros, você está confiando em cavalos, em capacidade, em força, mas olha, é hora de você fazer menção do meu nome, de confiar em mim. A graça nos consola em nossas angústias. Deus ama você, meu irmão, mais do que você pensa, viu? Mais do que você crê, Deus ama você. Deus ama você. Então abra-se para essa graça que consola no meio da angústia. Mas por fim, essa graça de Deus nos visita em nossos pecados. Versículo 21 a 25, é a última leitura que farei. Davi diz, recompensou-me o Senhor, conforme a minha justiça, conforme a pureza de minhas mãos me retribuiu. Porque guardei os caminhos do Senhor, e não me apartei impiamente do meu Deus, porque todos os seus juízos estavam diante de mim, e os seus estatutos não me desviei. Porém, fui sincero perante ele, e guardei-me da minha iniquidade. E ele me retribuiu, e retribuiu-me o Senhor, conforme a minha justiça, conforme a minha pureza, diante dos seus olhos. Mas, pastor, onde é que está o pecado aí? Muita gente pode ler essa passagem e dizer assim, mas que pecado ele está falando aí? Nem pecado nenhum, ele está dizendo que Deus sustentou ele, que Deus restituiu a ele conforme a justiça dele. Não, irmãos, Davi nunca negou pecado, ele escreveu salmos falando dos seus pecados. Você quer conhecer o coração de Davi? Leia os salmos que ele escreveu, você vai conhecer. Absolutamente honesto para com as suas falhas. A gente gosta de dividir a culpa. Mas foi por causa dele. Mas também se ela não tivesse feito aquilo, eu não teria reagido dessa forma. A gente, no máximo, tenta dividir a culpa. Meio a meio, 50-50, metade sua, metade minha. 0-0. Dificilmente a gente assume. Como dizem os jovens, assina o BO. Sozinho. A gente quer dividir. Davi nunca negou os seus pecados. Ele escreve o Salmo 51 dizendo, contra ti pequei, Senhor. Somente contra ti eu pequei. Não é a mulher que me seduziu. Não é a mulher que tu me deste, como nosso pai Adão tentou. Não, o pecado é meu. Ele nunca escondeu os seus pecados. Mas ele também, por causa da graça de Deus, nunca negou o perdão, a misericórdia que vem do Senhor. Aí ele escreve o Salmo 32, dizendo, bem-aventurado é o homem cuja transgressão é perdoada, cujo pecado é coberto. Ele celebra o perdão de Deus. Ele diz, eu guardei silêncio, é bem verdade. E quando eu guardei silêncio do meu pecado, quando eu não confessei, eu adoeci, eu envelheci, eu fiquei mal-humorado, eu fiquei insuportável. Mas quando eu confessei, quando eu disse a Deus, me perdoe, porque eu fui pecador mesmo diante de ti, eu fui ingrato para contigo, eu fui relapso em relação à minha posição diante do Senhor e do povo. E confessa.
E aí ele diz: e tu perdoaste a minha iniquidade. Feliz, bem-aventurado é aquele que tem os seus pecados perdoados. E por que Davi diz que o Senhor o ajudou, o retribuiu conforme a sua justiça, se era tão pecador? É porque Davi sabia que Deus não lança os nossos pecados em rosto quando nós confessamos e nos arrependemos. É porque Davi sabia que esta graça zeraria o seu débito com Deus. Ele podia acordar no dia seguinte, levantar-se, abrir a janela e louvar a Deus, sabendo que não haveria nenhum tipo de dívida, porque a dívida havia sido perdoada. E quando Deus perdoa, meus amados, Deus esquece. Nós não esquecemos aquela palavra, nós não esquecemos aquele dia, nós não esquecemos aquela atitude, mas Deus esquece. Ele não só perdoa, mas esquece. E a gente pede perdão ao Senhor. E se na semana que vem a gente cometer o pecado, o mesmo pecado, e a gente voltar para Deus e dizer assim: meu Deus, me perdoe, porque eu errei de novo naquilo. E Deus vai muito bem dizer para nós: naquilo o quê? Se não naquele pecado da semana, que pecado? Aquele não lembro. Te perdoei. E eu acredito, irmãos, de todo o coração, quando a Bíblia diz que Deus esquece, não é eufemismo, não é figura de linguagem. Quando a Bíblia diz que Deus esquece, é porque Deus esquece mesmo. Deus impõe a si mesmo uma amnésia divina. Isso eu não lembro. Isso é graça. Isso é graça. Graça não é liberdade para pecar. A Bíblia diz isso, claro. Permaneceremos no pecado para que a graça sobre nós seja abundante, Romanos 6:1. E Paulo responde: de jeito nenhum. Mas é fato de que se nós nos arrependemos de coração, a graça de Deus vai, meus amados, nos consolar nas angústias, mas nos visitar em nossos pecados. Amém, meus queridos? As consequências vão seguir o seu rumo. As consequências vão seguir o caminho, vão acontecer. Mas o perdão de Deus sobre os nossos pecados estará presente por causa da sua graça. Você tem enxergado sua história assim? Uma história vivida debaixo da graça de Deus. Ou você só enaltece os seus feitos e suas conquistas? Davi escreveu dizendo: o Senhor me fez vencer os meus inimigos. Existe algum tipo de culpa hoje na sua vida que te faça enxergar-se menor, indigno da graça de Deus? Esqueça isso. Essa graça quer alcançar você, quer transformar você, quer abençoar você. Por isso, Deus nos convida hoje para vivermos esta graça. Amém, meus amados? A tua graça é melhor que a vida. Abra seu coração para essa graça em nome de Jesus. Viva essa graça em nome de Jesus. E você vai viver as vitórias que Davi experimentou. E experimentou por causa da graça de Deus. Que Deus nos abençoe. Amém? Deus falou com você? Sentiu o toque de Deus? Davi disse certa vez que ele vivia a um passo da morte. E a um passo da morte vivo eu e vocês, neste mundo. Mas a coisa mais sublime é, como disse o pregador, nós temos a graça de Deus. Amém? E esta graça é o bastante. Porque sabemos que a hora que chegar, nós sabemos para onde vamos. Tens tu esta certeza? De saber para onde você vai? Esta é a coisa mais sublime e gloriosa. Eu sei para onde vou.
Eu me lembro ao lado de uma pessoa que estava partindo para a eternidade no hospital. Quando ele pegou a minha mão, ele olhou para mim com firmeza e disse: pastor, eu sei para onde vou.